Esse homem vai te buscar quando você ativar isso. E não é nada do que você está imaginando, querida. Hoje você não vai aprender a agradá-lo mais. Você vai entender como despertar algo na mente dele que o faça voltar até você, repetidas vezes, mesmo quando ele tenta evitar isso. Porque existe um ponto aonde um homem para de reagir ao que você faz e começa a reagir ao que ele sente quando não consegue te ter por completo. E se você não entender isso, vai continuar se entregando demais, se adiantando e apagando exatamente o que poderia fazer com que ele ficasse obcecado por você. Fique até o final, porque o que você vai ver hoje vai ser poderoso no melhor sentido. Sou Andréa Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Você não perde o interesse dele por fazer pouco. Você perde quando ele sente que já te conquistou por completo. Isso é difícil de ouvir, porque muitas mulheres foram ensinadas exatamente ao contrário. Dar mais, se mostrar mais, se abrir mais, isso geraria conexão. E sim, gera, mas não necessariamente gera perseguição. E é aqui que entra algo que quase ninguém te explica direito. Existe uma frase que você provavelmente já ouviu 1000 vezes, mas que é raramente bem compreendida. Não se persegue o que já se tem. O problema não é a frase, é como você a aplica. Porque muitas mulheres tentam se tornar inacessíveis, frias, distantes, e isso não funciona. Isso corta a conexão. O que realmente ativa algo na mente de um homem é muito mais sutil. Sentir que está avançando com você, mas sem chegar nunca a uma certeza completa. E é aí que tudo começa. Quero que você se coloque nessa cena. Você está com alguém, seja seu parceiro atual ou seu marido. A química, a conversa, há interesse, mas algo em você não se entrega completamente. Não porque você está jogando, mas simplesmente porque você não está transbordando, não está se adiantando emocionalmente, não está entregando tudo o que sente no momento em que sente. E isso gera algo nele. Ele não consegue nomear, mas sente. Sente que há algo em você que ele não consegue alcançar por completo e isso o ativa. Agora é aqui que muitas falham sem perceber. Porque quando sentem conexão, aceleram, respondem mais rápido, se abrem mais, explicam mais, se entregam mais. E é aí que a tensão se rompe. Porque ele para de te descobrir e começa a te receber. E isso muda completamente a dinâmica. Uma coisa é se aproximar de você, outra, muito diferente, é sentir que já te decifrou. Quando ele sente que já te decifrou, ele relaxa. Quando não consegue fazer isso de todo, ele se envolve. Agora, isso não se trata de se tornar um mistério artificial. Se trata de algo muito mais simples, mas que quase ninguém faz. Não se adiantar emocionalmente ao que ele está construindo com você. Vou te explicar claramente. Se ele está no nível 4 e você se coloca no nível 8, você quebra a dinâmica porque ele para de avançar. Ele já chegou sem se mover. E isso mata o impulso. Ao longo de anos de prática clínica, vi esse padrão se repetir centenas de vezes. Uma mulher me dizia: sempre acontece a mesma coisa. No início tudo vai bem, mas depois sinto que perdem o interesse e eu não faço nada de errado. E ela tinha razão, não fazia nada de errado, mas fazia algo que ninguém havia apontado para ela. Ela se adiantava emocionalmente. Quando ele mostrava interesse, ela mostrava mais. Quando ele se abria, ela se abria completamente. Quando ele avançava, ela já estava mais à frente. E isso, longe de envolver, o desconectava, porque ele parava de sentir que tinha algo para descobrir. Tudo já estava disponível. O cérebro masculino não se prende ao que recebe facilmente. Ele se prende ao que sente que ainda não domina por completo. E isso não é jogo, é natureza psicológica. Como você aplica isso sem parecer falsa ou distante? Primeiro,
Pare de responder pelo impulso emocional imediato. Se sentir algo, não expresse tudo no mesmo momento. Não porque deva esconder, mas porque você precisa deixar espaço para que ele também processe. Nem tudo que você sente precisa ser entregue em tempo real. Isso já muda tudo. Segundo, regule quanto de você mostra, não quanto você é. Não se trata de ser menos, se trata de não expor tudo ao mesmo tempo, de deixar partes suas que vão sendo descobertas com o tempo. Porque quando alguém sente que te conhece rápido demais, perde a curiosidade. E sem curiosidade, não há perseguição. Terceiro, mantenha uma vida que não gire em torno dele. Isso é fundamental. Quando ele sente que você está completamente disponível emocionalmente e no seu tempo ele relaxa. Mas quando sente que você tem seu próprio ritmo, seu próprio mundo, sua própria energia, ele começa a se adaptar a você e não ao contrário. Quarto, não confirme tudo o que ele quer sentir sobre você. Se ele sente que você já gosta demais, rápido demais, claro demais, a atenção some. Não se trata de negar, se trata de não validar completamente desde o início. Deixe espaço, deixe processo. Você não precisa se afastar para que ele te persiga. Você precisa parar de estar completamente disponível emocionalmente antes da hora. Só isso. E quando você aplica isso bem, acontece algo muito interessante. Ele começa a pensar mais em você, começa a se perguntar, começa a medir o que você faz, começa a tentar se aproximar mais, não porque você o está perseguindo, mas porque ele não termina de te ter. E é aí que o jogo muda, porque agora você não é mais alguém que está esperando, você é alguém que está sendo descoberta, e isso ativa algo que não se apaga facilmente. Vou mais fundo agora, porque o que vem a seguir é o que realmente muda a dinâmica de longo prazo. Uma coisa é ele gostar de você, uma coisa é ele se dar bem com você, curtir, conversar com você, mas outra, muito diferente, é você ficar na cabeça dele quando você não está mais presente. E isso é o que muda o jogo. Quando o homem começa a voltar mentalmente a uma mulher, mesmo estando ocupado, mesmo querendo se distrair, mesmo tentando seguir com o seu dia, ele já começou a perder a liberdade em relação a você. E isso não acontece porque você escreve mais para ele, nem porque você explica tudo melhor, nem porque você fica em cima se fazendo notar. Acontece quando você deixa dentro dele uma sensação que não termina de se acomodar, algo que não fecha, algo que ele não consegue terminar de organizar, algo que deixa uma espécie de eco por dentro. Em minha experiência clínica, percebi com clareza: existem mulheres que um homem curte e esquece rápido. E existem mulheres que o deixam inquieto não porque sejam escandalosas, não porque façam drama, não porque o tratem mal, mas porque deixam algo aberto na mente dele, uma frase, um olhar, uma sensação, uma energia que não se entregou por completo, uma conexão que se sentiu real, mas não ficou resolvida. E isso o obriga a voltar, primeiro na mente, depois no telefone e muitas vezes mais tarde na realidade. É aqui que você precisa abrir bem os olhos, porque quase todas estragam tudo exatamente quando poderiam ter ativado isso. Quando sentem química, se animam e se adiantam, fecham rápido demais, explicam demais, validam demais, deixam tudo tão servido, tão claro, tão resolvido que ele não tem nada para processar depois. E quando um homem não tem nada para processar depois de estar com você, ele não fica obcecado, não volta, não fica por ali. Segue em frente porque a mente dele não tem mais trabalho com você. Quero que você imagine uma cena pequena, cotidiana, mas poderosa. Uma mulher está conversando com um homem, a conversa vai bem, há interesse mútuo, há eletricidade, ele conta algo pessoal, algo que não costuma dizer tão facilmente. Ela poderia fazer o que quase todas fazem, se abrir por completo, contar tudo, deixar claro exatamente o que sente, sustentar a conversa até deixá-la emocionalmente fechada. Mas ela não faz isso, não porque está fingindo, mas porque sabe se conter. Ela responde com verdade, mas sem derramar.
Ela deixa proximidade, mas não entrega total. E em certo ponto, ela se retira da conversa, deixando uma sensação viva, não rejeição, não punição, apenas a sensação de que ali ainda tem algo mais. O que acontece com esse homem depois? Ele não relaxa. Ele fica pensando nela, volta a ler a conversa, lembra o tom, se pergunta o que mais havia por trás disso. Fica girando o que sentiu e, sem perceber, começa a voltar mentalmente a ela. Isso é o que você quer provocar, não atenção barata, não validação imediata, presença mental repetida. Porque quando um homem pensa em você várias vezes sem querer, você já entrou em uma zona diferente. Você não é mais apenas uma mulher de quem ele gostou. Você se tornou uma experiência pendente. Isso não se consegue sendo estranha, fria ou calculista. Se consegue fazendo algo muito mais inteligente, parando de resolver emocionalmente tudo rápido demais. Ensinam você a se comunicar, a se abrir, a ser autêntica, e tudo isso é válido, mas não ensinam a dosar, não ensinam a sustentar a tensão sem destruí-la, não ensinam a deixar uma sensação viva em vez de uma interação já digerida. Anote isso, porque aqui está uma das chaves mais valiosas. Nem todo vínculo se fortalece quando você explica tudo. Às vezes ele se fortalece deixando que o outro te processe. E te processar é exatamente o que faz com que ele volte, não porque está sofrendo, mas porque não termina de te acomodar dentro de si. Ao observar esse padrão em minha clínica, uma situação me marcou profundamente. Uma mulher estava cansada de que tudo com os homens começasse forte e esfriasse rápido. No início, a buscavam, escreviam para ela, a desejavam e depois sumiam. Quando começamos a olhar seu padrão, ficou claro. Ela não era intensa por fora, mas era excessivamente resolutiva por dentro. Quando sentia conexão, a convertia rapidamente em clareza. Quando algo a animava, expressava tudo de uma vez. Quando o homem se abria, ela respondia com ainda mais abertura. Quando uma conversa tomava força, ela a levava até o fundo e a fechava. Tudo bem intencionado, tudo aparentemente maduro, tudo perfeitamente destrutivo para a atenção, porque não deixava nada vivo, não deixava rastro pendente, não deixava espaço. E então o homem não tinha por que voltar sobre ela. Ela já estava toda lida. Quando ela entendeu isso, começou a fazer pequenas mudanças que pareciam mínimas, mas alteraram tudo. Não voltou a responder com excesso. Não voltou a se abrir mais do que o necessário no ponto mais alto da conexão. Não voltou a arrematar cada conversa com uma explicação total. Não voltou a preencher todos os espaços com disponibilidade emocional. E aconteceu algo notável. Os homens não apenas continuavam conversando com ela, começavam a buscá-la mais mensagens, mais iniciativa, mais voltas mentais, mais perguntas, mais vontade de voltar a entrar. Por quê? Porque pela primeira vez não estavam consumindo uma interação, estavam ficando com uma sensação. E uma sensação aberta arrasta muito mais do que uma conversa perfeitamente fechada. Agora vamos ao prático. Primeiro, não entregue toda a sua emoção no ponto mais alto. Quando uma conversa te emociona muito, seu impulso vai ser se abrir mais, dizer mais, mostrar mais. Exatamente aí é onde você precisa aprender a conter um pouco, não para manipular, mas para não quebrar a tensão. Deixe uma camada que ele não toque ainda. Isso faz com que ele volte. Segundo, não feche cada conversa como se fosse uma cerimônia. Às vezes a conversa está boa, intensa, viva, e você sente a necessidade de deixá-la bem terminada. Não, deixe-a respirar. Deixe-a com algo pendente. Nem toda boa interação precisa de uma conclusão limpa. Às vezes basta se retirar com uma energia bonita, deixando uma sensação de continuidade interna. Terceiro, não explique tudo o que quis dizer.
Existem mulheres que têm medo de ser mal interpretadas e por isso esclarecem tudo, cada nuance, cada emoção, cada intenção. E isso mata qualquer trabalho interno do outro. Você não está aqui para se tornar um manual emocional. Você está aqui para ser sentida, não administrada. Quarto, interrompa o padrão de antecipação. Se ele já sabe exatamente como você vai responder, quanto tempo vai durar sua energia, que tom você vai ter, quão disponível você vai estar, ele se acostuma. E onde há costume total, o pensamento adormece. Não estou dizendo para você se tornar incoerente. Estou dizendo para você não se transformar em uma rotina emocional para ele. Quinto, faça com que o bom momento não seja a última coisa que ele recebe de você, que seja a primeira coisa que ele começa a pensar depois. Não fique tempo demais, não remate demais, não explique demais, não se entregue demais. Deixe que o melhor de você faça eco, não arquivo. Guarde essa frase. Não preciso que ele me tenha clara, preciso deixá-lo pensando. Isso sim move um homem, porque o obriga a fazer algo que ele não controla totalmente, voltar a você mentalmente. E quando ele começa a fazer isso, tudo mais se ativa. Ele começa a se lembrar de como você o fez sentir. Começa a comparar outras interações com as que tem com você. Começa a te escrever sem razão urgente, apenas para voltar a entrar naquela sensação. E é aí que fica forte, porque ele não está mais te buscando só por interesse. Está te buscando porque a mente dele ficou presa em algo que não terminou de resolver. Um aviso importante. Isso não funciona se você está desesperada pelo resultado. Se você faz isso esperando que ele caia, se por dentro você está ansiosa para ver se funcionou isso, se contamina, porque sua energia volta a ir atrás dele. E então você não está mais deixando marca, você está pedindo resposta. E não se sente igual. Para que isso tenha poder real, você precisa estar em si firme, viva, completa, sem urgência. Porque o vazio mental que faz com que ele volte não nasce do cálculo. Nasce de uma mulher que sabe deixar uma experiência aberta, sem se desorganizar por não fechá-la. E isso, acredite em mim, os deixa loucos. Não porque você seja cruel, não porque desapareça, não porque jogue, mas porque pela primeira vez ele fica com algo que não consegue administrar totalmente. E isso o obriga a fazer o que você queria desde o início, mas sem pedir voltar a te buscar. O que realmente muda a dinâmica não é o quanto ele te quer, é o quanto ele sente que você está inclinada em direção a ele. Quando um homem sente que você está mais envolvida do que ele relaxa. Quando sente que você está exatamente igual, ele se mantém. Mas quando percebe mesmo que, de forma sutil, que você não está completamente posicionada em direção a ele se ativa. Não porque seja imaturo, mas porque algo dentro dele começa a se mover. Isso não acontece só em encontros. Acontece em relacionamentos, em casais, em casamentos longos. Uma paciente minha me dizia, ele não me busca mais da mesma forma. Sinto que sempre sou eu que inicio, que proponho, que sustento. Não havia uma terceira pessoa, não havia traição, mas havia algo claro. O equilíbrio estava quebrado. Ela estava mais disponível, mais atenta, mais presente emocionalmente. E ele simplesmente recebia, sem esforço, sem urgência, sem movimento interno. Isso mata qualquer impulso de perseguição. Quando alguém sente que já tem a sua atenção garantida, não precisa se mover. Isso também acontece quando você está conhecendo alguém. No início, ele investe, te escreve, te busca, te mede. Mas se em algum ponto você começa a dar mais do que ele mesmo, que de forma inconsciente a dinâmica muda, e é aqui que muitas mulheres não percebem o que estão fazendo. Começam a compensar, respondem mais rápido, iniciam mais conversas, propõem mais encontros, sustentam mais o vínculo. E tudo isso vem de um lugar que parece amor, mas na realidade é medo de perder a conexão. E isso se sente.
não precisa dizer nada. Ele percebe, e quando percebe, algo nele se apaga. Um homem não se prende a quem o sustenta, ele se prende a quem sente que pode perder. E aqui não estamos falando de desaparecer, estamos falando de algo muito mais sutil. Parar de estar emocionalmente inclinada em direção a ele o tempo todo. Isso não é se tornar fria, não é parar de amar, não é ignorá-lo, é recuperar o seu eixo. Porque quando você está completamente focada nele, você perde algo muito importante, o seu próprio centro. E quando perde seu centro, começa a girar em torno dele. E quando você gira em torno de alguém, perde peso emocional. Como gerar esse equilíbrio sem parecer falsa nem forçada? Primeiro, pare de responder pela necessidade de manter o vínculo. Não responda para que a conexão não se perca. Responda porque você quer, porque você está ali, porque você escolhe. Isso muda completamente a energia. Segundo, observe quem está investindo mais e ajuste. Se você está dando mais, pare não para punir, mas para equilibrar. Se você sustenta tudo, ele não tem por que se mover. Terceiro, recupere sua vida fora dele de verdade, não como estratégia, mas como realidade. Seu tempo, sua energia, sua atenção. Quando isso está ocupado em você, ele deixa de ser o centro. E isso se sente. Quarto, não confirme constantemente a sua disponibilidade emocional. Você não precisa ficar dizendo o tempo todo que está por perto. Não precisa mostrar que ele é a sua prioridade. Deixe que ele perceba isso por intuição, não que tenha isso garantido. Quando um homem sente que você está completamente disponível, ele se acomoda. Mas quando percebe que sua energia não gira totalmente ao redor dele, ele acorda. Começa a olhar mais, a buscar mais, a se questionar mais, porque já não tem certeza, e sem certeza aparece o movimento. Guarde isso. Não preciso me afastar. Preciso parar de me inclinar completamente em direção a ele. Só isso. E quando você faz isso direito, algo muda, não no que você diz, não no que você faz, mas em como ele te percebe. Porque agora você não é mais alguém que está ali esperando. Você é alguém que está na vida dele, mas não completamente sob o controle emocional dele. E isso ativa algo que não pode ser ignorado. Há algo que você precisa compreender se realmente quer que um homem te persiga de forma intensa. Ele nunca deve sentir que você está conduzindo tudo. Ele deve sentir que chegou por conta própria. Porque no momento em que percebe que você está empurrando, guiando ou facilitando tudo, algo dentro dele resiste. Ele não fala, não explica, mas recua, perde o impulso e, o mais perigoso, perde aquela sensação de conquista que precisa para se prender a você. Um homem se conecta muito mais com o que sente que escolheu do que com o que sente que recebeu. E é aqui que quase todas erram, sem perceber, porque querem acelerar, querem clareza, querem saber o que são, querem ter certeza e começam a dirigir a dinâmica, fazem perguntas que o posicionam, forçam conversas que ele não iniciou, propõem encontros o tempo todo. E tudo isso tem uma consequência direta. Ele deixa de sentir que está avançando e começa a sentir que está sendo conduzido. E aí tudo se quebra. Observei em minha prática algo que ilustra isso com precisão. Uma mulher me dizia: eu nunca o pressionei, apenas dava espaço, mas também tomava iniciativa. E quando analisamos a dinâmica, o que estava acontecendo era claro. Ela não o perseguia, mas o guiava, facilitava tudo, deixava o caminho limpo, tirava dele a necessidade de se mover. E isso, ainda que pareça bom, mata completamente a perseguição. Porque quando um homem não precisa decidir, ele não se envolve da mesma forma. Uma mulher que entende isso faz algo diferente. Não empurra, não dirige, não pergunta para onde tudo vai, não tenta definir a relação antes da hora, mas também não se torna passiva. Simplesmente responde sem se adiantar. Se ele escreve, ela responde com presença. Se ele propõe, ela se mostra disponível quando quer. Se ele se aproxima, ela não se fecha, mas também não o invade. E aos poucos começa a acontecer algo muito interessante.
ele avança mais, propõe mais, busca mais contato. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é o que ele sente por dentro, que está chegando até ela por decisão própria, que está construindo algo, que está conquistando. E essa sensação é o que o prende. Quando um homem sente que escolheu se aproximar de você, ele se compromete mais porque a mente dele precisa justificar a própria decisão. Começa a pensar mais em você, a investir mais energia, a se envolver mais emocionalmente e, sem perceber, se prende mais. Não porque você o capturou, mas porque ele acredita que decidiu ficar. O que muitas mulheres fazem nesse ponto? Quando veem que ele está se aproximando mais, ficam animadas e aí cometem o erro, aceleram, se abrem mais, se mostram mais disponíveis, tentam corresponder no mesmo nível ou mais e, sem perceber, quebram a ilusão, porque ele deixa de sentir que está conquistando e começa a sentir que já chegou. E quando sente que já chegou, relaxa. E quando relaxa, perde intensidade. Como criar a ilusão de escolha sem manipular nem perder sua essência? Primeiro, pare de dirigir a dinâmica. Não tente levar a conversa para onde você quer. Não tente forçar clareza. Não tente controlar o ritmo. Deixe que ele se mova e você decide se acompanha ou não. Isso é poder. Segundo, responda, não persiga. Quando ele se aproxima, você está presente, mas não está adiantada, não está puxando o vínculo. Você está recebendo, não empurrando. Terceiro, não facilite todo o caminho emocional para ele. Não dê todas as respostas. Não explique tudo o que sente. Deixe que ele construa a própria percepção sobre você. E quando ele a constrói, ele a valoriza mais. Quarto, mantenha o seu ritmo, não o dele. Não se adapte completamente ao jeito dele de se aproximar. Mantenha seu tempo, seu espaço, seu jeito de estar. Isso faz com que ele precise se adaptar a você. E aí a perseguição se ativa. Quando um homem sente que te escolheu, ele se envolve. Quando sente que foi escolhido, ele se acomoda. E essa diferença muda tudo, porque você não quer que ele se acomode. Você quer que ele se mova, que pense, que volte, que sinta que com você há algo que não se consegue fácil. Guarde esta frase: não o conduzo até mim, faço com que ele sinta que quer vir. Há um ponto onde tudo isso deixa de ser intermitente e se torna constante, quando ele já não consegue te tirar do sistema dele. Não apenas da mente, do ritmo mental, do jeito de sentir, do jeito de reagir. E é aqui que muitas mulheres perdem tudo. Justamente quando ele começa a se prender de verdade, justamente quando está mais presente, justamente quando começa a mostrar interesse real, elas se soltam. Ficam animadas, se entregam completamente, baixam o nível e, sem perceber, quebram tudo o que haviam construído. Eliminam a tensão, o mistério, o ritmo, o espaço mental. E ele para de perseguir, não porque você deixou de agradá-lo, mas porque ele já não precisa. Não basta ativá-lo, você precisa sustentá-lo. E isso exige algo que quase ninguém tem: controle emocional, não em relação a ele, mas em relação a você mesma. O que você precisa fazer nesse ponto é completamente diferente. Não subir, não descer, sustentar. Sustentar implica não se deixar levar pela emoção do momento, implica não transbordar quando ele aparece mais, implica não correr quando ele se aproxima, implica não entregar tudo quando sente que já está acontecendo, implica se manter no seu centro mesmo quando ele está mais perto do que nunca. E isso é o que o enlouquece, porque quebra a expectativa dele. Ele pensa: agora que me aproximo mais, ela vai estar mais disponível. E não você está igual, presente, conectada, mas não completamente entregue. A dependência emocional não se gera por intensidade, se gera por intermitência controlada, não caos, não confusão, mas ritmo. Um ritmo onde ele sente proximidade, mas não posse. Conexão, mas não controle. Avanço, mas não chegada. E isso o mantém dentro, pensando, sentindo, buscando,
Como manter a perseguição sem quebrá-la? Primeiro, não mude seu nível porque ele mudou o dele. Se ele sobe, você não sobe mais. Se ele se aproxima, você não corre. Você se mantém. Segundo, não transforme o interesse dele na sua prioridade. Quando ele começa a te dar mais, você começa a girar em torno disso e aí perde. Ele deve ser parte da sua vida, não o centro. Terceiro, não entregue certeza total. Não o deixe sentir que já te tem por completo, não com palavras, não com atitudes, não com disponibilidade. Deixe sempre uma parte sua que ele não consegue alcançar por completo. Quarto, continue sendo você, mas com controle. Não se trata de fingir. Trata-se de não transbordar, de não se adiantar, de não perder seu eixo, de não esquecer quem você era antes de ele aparecer. Se você chegou até aqui e sente que esse caminho faz sentido para você, quero te convidar para algo mais profundo. No meu canal de membros, eu compartilho reflexões, casos clínicos adaptados e conversas que não cabem em um vídeo. É um espaço íntimo onde posso te acompanhar de verdade nessa transformação. Se você sente o chamado, a porta está aberta. Quando um homem não consegue te prever por completo, não consegue te soltar facilmente, e é isso que queremos, não controlá-lo, não manipulá-lo, mas se posicionar de forma que a mente dele volte a você sem esforço. Quando você faz isso direito, ele não só te busca, ele te prioriza, pensa em você, te mede, te sente, começa a agir diferente com você, mais atencioso, mais presente, mais envolvido. Não porque você pediu, mas porque ele não quer perder o que sente com você. Isso é a verdadeira perseguição. Não a que você provoca com esforço, a que nasce nele, sem que você o persiga. Conclusão: quando você para de perseguir, ativa o que sempre deveria ter acontecido. Se você chegou até aqui, já entendeu algo que a maioria nunca enxerga. Não se trata de agradá-lo mais, não se trata de fazer mais, não se trata de demonstrar mais. Se trata de não quebrar o que na mente dele já começou a ser construído com você. Porque esse é o erro. Não que ele não se prenda, mas que você o desativa sem perceber quando se adianta, quando se entrega demais, quando perde seu centro pela emoção do momento. Mas agora você já viu, agora já sabe que o que realmente o move não é o que você lhe dá, é o que ele ainda não consegue ter por completo. Isso não é jogo, isso é posicionamento. Guarde isso e comece a agir a partir daí. Porque quando uma mulher para de perseguir, ela não fica sozinha. Ela se torna inesquecível.